Oi, espero que esteja bem. Coloquei o novo piso na minha oficina. E neste vídeo vou explicar os prós e contras dos vários métodos para nivelar um piso, explicar por que escolhi o método que usei e também bater um papo com os caras que realmente fizeram o trabalho. Então, o novo espaço de trabalho fica no mesmo prédio, só que no canto oposto deste bloco onde estou agora. O piso era muito antigo e irregular, mas isso não é um grande problema. O meu piso aqui neste espaço é bem irregular e tem uma queda de uns bons 50 milímetros de uma ponta a outra. Mas esse espaço aqui é pequeno demais para conseguir mover qualquer coisa nele. Já o novo espaço é muito mais aberto. Então eu queria aproveitar ao máximo e colocar o máximo de coisas possível em rodízios. Agora, existem algumas maneiras de nivelar um piso e, como marceneiros, provavelmente a mais óbvia para a gente é parafusar ou pregar sarrafos de madeira no piso de cimento e cobrir com tábuas. O problema disso é que não era uma queda suave e fácil para um canto só, então cada sarrafo teria que ser recortado ou calçado. E claro, você precisa que o piso seja sólido para o tipo de maquinário que a gente tem. Você precisa que os sarrafos tenham material suficiente para parafusar ou pregar as tábuas, seja encaixe macho e fêmea ou simplesmente placas de aglomerado unidas. Uma das coisas que eu realmente quero evitar é levantar demais o nível do piso, porque quero preservar ao máximo a altura do teto. Nunca consegui encaixar uma placa inteira de 2,44 por 1,22 metros aqui em pé. E isso às vezes me deixou desesperado durante boa parte desses 23 anos. Então, um contrapiso ou composto autonivelante parecia ser a melhor opção, especialmente um que tenha um acabamento durável que possa ser apenas pintado ou selado. Assim, não é preciso camada extra, placas de aglomerado, pisos vinílicos para garagem ou parquet em espinha de peixe. Então, embora um contrapiso certamente não fosse a opção mais barata, acaba compensando, porque é algo que você faz uma vez só e pronto. Pensei em nivelar isso sozinho, mas há tantos vídeos no YouTube de desastres de autonivelante feitos por conta própria. Procurei empresas locais para comparar preços e fiquei satisfeito, pois a Screedworks me enviou um orçamento detalhado que mostrou que era mais complexo do que apenas misturar e despejar. O piso existente precisa ser totalmente preparado, limpo e selado, com uma membrana epóxi bicomponente à prova de umidade. E a segunda demão dessa membrana é salpicada, basicamente coberta com uma camada fina de areia, para ajudar o composto autonivelante a aderir à superfície. Agora, quando os caras da Screedworks chegaram ao local, eles fizeram uma medição mais cuidadosa do que eu tinha feito e encontraram um ponto mais alto no piso do que o que eu estava usando como referência, o que significava que a diferença de altura estava mais próxima de 70 e poucos milímetros do que dos 45 a 50 que eu estava pensando. Infelizmente, isso é muito para um único composto autonivelante. Então eles optaram por nivelar a parte mais funda com um contrapiso de areia e cimento e a metade mais rasa com um composto autonivelante, finalizando tudo com uma camada de 6 ou 7 milímetros de um composto autonivelante industrial. Foi nessa etapa, antes da camada superior ser aplicada, que consegui conversar rapidamente com Russ da Screedworks, empresa que fazia isso para mim. Beleza? Então dia 4, ou pelo menos a quarta visita, para resolver meu piso. Russ da Screedworks, obviamente, especialista em contrapiso e tudo relacionado a pisos. Completos amadores, como eu, tendem a usar a palavra contrapiso indiscriminadamente. Esse é um termo genérico aceitável para o que estamos fazendo. Um contrapiso é basicamente apenas uma camada fina de nivelamento que vai em cima da base do piso. Então, a composição do seu piso será, obviamente, brita, concreto e a manta impermeabilizante. Isso tende a deixar a base do piso um pouco irregular, pois está mais ligado à estrutura. Depois, adicionamos uma camada de regularização para definir o nível necessário e ficar no nível das soleiras das portas. Se for em uma casa, podem incluir a encapsulação de tubos de aquecimento de piso, mas é qualquer coisa para nivelar e receber a camada final do piso, seja carpete, vinil. vinil, cerâmica, etc.
E isso tem cerca de 30 metros quadrados. Esse é um tamanho típico de área para você? Esse é um trabalho comum para você? Esse é um trabalho pequeno. Sim, é um trabalho pequeno. Só fazemos coisas comerciais, como varejo. Sim, a gente faz muitos armazéns e lojas. Acabamos de terminar 3.500 metros quadrados em... Isso é pequeno, mas é muito interessante. Então, é especialmente importante. Temos 2 tipos de contrapiso aqui. E, obviamente, no começo, antes de você vir e fazer a visita ao local, eu medi mais ou menos e parecia que havia uma queda de cerca de 45 milímetros para a parte mais funda, como a gente chama. Você encontrou um ponto mais alto para mim. Era mais para 60, eu acho. Na verdade, tem um ponto mais alto no piso aqui, e a diferença entre ali e ali é de cerca de 75 centímetros. Sim, certo. Então, o que fizemos foi colocar 2 tipos diferentes de contrapiso. Sim, temos é areia e cimento daquele lado, que é a parte mais funda. Sim, sim. Nas partes mais profundas usei de 75 até 20 milímetros de contrapiso de areia e cimento. E o motivo de fazer isso é o custo. A areia é muito barata. Sim, E quando você está colocando 75 milímetros de qualquer produto, você quer manter isso o mais econômico possível. Onde o piso então fica mais raso, né? Ou a camada necessária fica mais rasa. Nós mudamos para um produto autonivelante que pode ser aplicado com apenas 5 milímetros que cobre o ponto mais alto. Então foi absolutamente necessário usar os dois para que pudéssemos nivelar esse piso. hoje, na visita que esperamos ser a última, vamos aplicar uma camada de 5 ou 6 milímetros para nivelar. Esse material é parecido com o composto autonivelante. É bem parecido com isso, mas é uma superfície para uso intenso com maior resistência à abrasão. Então é usado para fins industriais. Então não vai Trincar ou... dar um problema. Não vai ter nenhum peso significativo além disso. Não. Não podemos comentar sobre essa parte, mas é um prédio antigo. O estado da laje e a variação mostram movimentação ao longo dos anos. Mas espero que tenhamos nivelado isso a um padrão que vai durar, sabe, muitos anos mais aqui. E esse revestimento certamente deve permitir que você derrube coisas nele sem causar grandes danos e também vai ser fácil de limpar. Sim. E o acabamento que eu obtenho com isso, obviamente, até mesmo este aqui, é super liso. E presumivelmente, o acabamento, quando a pasta assentar, vai ficar super liso. Vai ser um pouco desde o começo, vai ser super liso. Então, isso foi feito para ser o acabamento final do piso? Ou você pode simplesmente deixar assim, ou pode aplicar uma tinta para piso ou vinil. Ou é como um epóxi de 2 componentes? É, exatamente. Sugerimos uma camada transparente, pois as pessoas gostam do visual do concreto polido. E embora isso não pareça exatamente com concreto polido, vai ter aquela aparência acinzentada e o selante vai impedir que ele absorva manchas de líquidos e coisas do tipo. Espero que não tenha nenhum líquido na marcenaria. Muito obrigado, isso é ótimo. Vou deixar você continuar. Acho que precisamos passar um primer aqui antes. Isso mesmo. E aí você coloca o piso. E quanto tempo leva para assentar? O primeiro deve levar cerca de 2 horas, já que hoje está bem úmido. Vai demorar algumas horas para secar. Vamos gastar cerca de 1 hora instalando o revestimento, que poderá ser pisado em 4 ou 5 horas. Até amanhã ainda é só para a circulação leve de pessoas. É. E com todos esses produtos, Após cerca de 28 dias, você alcança resistência total, chegando a 40 newtons de resistência. Assim, vai suportar o que for colocado em cima. excelente. Certo, isso parece um desafio. Vou deixar você continuar com isso. Muito obrigado mesmo por tirar um tempo da sua agenda para conversar comigo hoje. Vamos seguir com o primeiro. Dedos cruzados para termos piso até o fim do dia. Com certeza. Obrigado, Wes. De nada. O composto autonivelante é um pó misturado até virar uma pasta líquida, despejado no substrato e espalhado com desempenadeira ou régua niveladora com pinos ajustáveis para a espessura desejada. Qualquer pequena ondulação é eliminada com um rolo de pinos.
composto tem cerca de 60 minutos de tempo de trabalho. Depois de começar, é preciso terminar. A menos que tenha experiência, recomendo que 2 pessoas façam o serviço. Acredito que é nesse ponto que muitas opções de faça você mesmo falham. O piso foi aplicado no dia anterior da minha viagem de férias. Tirando eu olhar pela porta para pegar algumas câmeras, ele teve algumas semanas bem quentes para secar totalmente e está super liso e sólido, como era de se esperar. E ainda tenho altura suficiente para colocar uma chapa inteira em pé. Os rolos de pinos deixaram uma leve descoloração na superfície e até gostei disso. A Screedworks me deixou um selante industrial transparente, bicomponente, para aplicar. Ou talvez eu use tinta epóxi cinza neutra. Isso só poderá ser feito quando a parte elétrica estiver pronta nas próximas semanas. Essa será a última etapa em que dependo de outros para me ajudarem. O restante depende de mim. Encerro por aqui por enquanto. Obrigado por olhar. Como sempre, continuem assistindo, continuem se inscrevendo e em breve teremos mais vídeos. Se cuidem!